dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, tempo de juntos celebrarmos a bênção do chamado de Deus para a vida ministerial. E hoje o assunto tem muito a ver com o ministério. A leitura bíblica de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 9, versos de 1 a 18. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai fazer uma defesa da sua condição ministerial, porque havia entre os coríntios uma certa celeuma, se Paulo era de fato apóstolo ou não, se Paulo podia ter o título de apóstolo ou não. E o apóstolo Paulo vai usar o início do capítulo 9 para defender a sua condição de apóstolo, vai defender a sua postura de vida ministerial. E é um texto muito rico, porque ele nos oferece orientações muito seguras e importantes sobre a vida ministerial. Mas lá no verso 16, o apóstolo Paulo diz assim: "E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. E ai de mim, se não anunciar as boas novas." Um pouco antes, no verso 14, o apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que vivem ou pregam o evangelho, aqueles que anunciam o evangelho e que vivem em função de anunciar o evangelho, devem viver do evangelho. Na verdade, o apóstolo Paulo estava falando aqui sobre o sustento ministerial e que era muito tranquilo para a igreja naquele momento reconhecer, né, a importância do sustento ministerial na vida de alguns líderes, né? Então, os apóstolos, e aí ele vai citar, inclusive, a figura de Pedro como um daqueles que eram sustentados pela igreja. E ele diz assim: por que eu e Barnabé precisamos trabalhar se nós também proclamamos o evangelho, se nós também anunciamos o evangelho? Mas Paulo diz: mas eu não quero ser pesado a ninguém. Não é minha intenção ser pesado à igreja, eu quero anunciar o evangelho. E aí no verso 16 ele diz assim: olha, porque se eu anuncio o evangelho, eu não tenho do que me gloriar, não está em mim, né, achar que sou melhor ou maior por conta disso, porque esta é uma incumbência que Deus me deu. Quando Paulo pregava o evangelho, saía lá plantando as igrejas através de suas viagens missionárias, ele não fazia isso por usurpação ou por vanglória. Na verdade, ele o fazia por um chamado, ele o fazia por consciência de que Deus o havia convocado para esta missão. E ele vai dizer: e ai de mim se não cumprir a minha missão, ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu creio que essa consciência do apóstolo Paulo deve ser a consciência de todos nós, porque todos nós somos chamados para anunciar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, e nós devemos ter esta consciência de que anunciar o evangelho é um grande privilégio, mas é também uma obrigação, não só um privilégio, mas um dever. Não só uma bênção no sentido de recebermos de Deus esta bênção, essa possibilidade de proclamarmos o evangelho, mas diz a palavra de Deus que é a esperança do mundo, é um dever que temos, porque se nós não proclamarmos o evangelho, as pessoas vão permanecer em seus pecados, indo em direção à perdição eterna. Por isso Paulo diz assim: ai de mim se não anunciar o evangelho. Eu não sou um homem realizado se não cumprir a missão para a qual fui colocado neste mundo. Paulo se sentia plenamente envolvido com esse compromisso de proclamar o evangelho de Jesus Cristo, e esse deve ser o sentimento do coração de cada um de nós também. Nós devemos aproveitar cada oportunidade para que o evangelho de Jesus Cristo alcance o coração das pessoas. E esta é a única maneira de Deus salvar o mundo, porque os anjos até queriam esse privilégio, mas esse privilégio foi dado à igreja, e foi dado como privilégio e como dever.
Se nós fazemos de boa vontade, ótimo, diz o apóstolo Paulo no verso seguinte. Mas, se não, eu estou apenas cumprindo uma responsabilidade. Mas eu devo fazê-lo, seja de um jeito ou de outro. Eu não devo parar de pregar o Evangelho. Que Deus nos use nesse dia para levar as boas novas e salvação àquelas pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos confiado a missão da proclamação do Evangelho. Usa a nossa vida como instrumentos nas Tuas mãos, para que, ó Deus, pessoas tenham a oportunidade de conhecer a salvação em Cristo Jesus. Que hoje seja um dia de salvação através do nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?